Fala galera, tudo bom? Bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje a gente começa uma série de histórias reais que aconteceram comigo e histórias que espero que inspirem vocês de empreendedorismo, de problemas que eu vivi no meu dia a dia, mas bora começar para ver se vocês gostam ou não, tá bom? A primeira história, ela começou em março de 2020. Eu estava numa reunião de emergência, mais ou menos umas 11h30 da noite, olhando para uma tela cheia de gráfico vermelho. A receita da empresa tinha despencado 70% nas últimas 2 semanas e literalmente o mundo estava parando. Eu tinha naquela época uns 230 funcionários literalmente olhando para mim e esperando uma resposta, e uma resposta que eu não tinha. Naquele momento eu lembrei de uma história que eu tinha acabado de ler, e uma história muito legal que contava a história de um marinheiro bem experiente, e uma frase que ficou marcada na minha cabeça: quando uma tempestade chega, não é a força do vento que define quem vai sobreviver, mas e sim quem tem a bússola. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu sempre achei que planejamento era coisa de gente que não sabia improvisar, que empresário de verdade resolvia na hora, naquele feeling, no instinto, na intuição, até descobrir que eu estava completamente errado. E descobri isso da pior forma possível, quase perdendo tudo que eu tinha construído até ali. Hoje eu quero te contar uma história sobre como uma folha de papel salvou uma empresa de 50 milhões de reais. E o mais importante é como isso pode salvar a sua também. Porque no final desse vídeo você vai entender por que a maioria das empresas que quebram em crise não morrem pela crise em si. Elas morrem por algo muito mais simples e, por incrível que pareça, evitável. Deixa eu tentar te levar para aquela sala de reunião em março de 2020. Éramos 5 pessoas ao redor de uma mesa tentando entender como uma empresa que estava crescendo 30% mês a mês não conseguia pagar as contas. Eu lembro como se fosse hoje que o meu CFO entrou primeiro falando: Brenão, cara, a gente tem caixa só para 2 meses. Meu head de vendas falando assim: os clientes estão cancelando os contratos, estão cancelando as assinaturas. E o meu CMO falando que o custo de aquisição, o nosso CAC, triplicou da noite para o dia. Todo mundo olhando para mim, esperando que eu tivesse uma solução, ou então tirasse algo da cartola, ou aquela famosa bala de prata. Eu me levantei, fui até o quadro branco e escrevi uma pergunta para todo mundo: e se isso durar 1 ano? Cara, foi um silêncio ensurdecedor. Porque ninguém tinha pensado nisso. Ninguém tinha um plano para que, se aquela situação ela se estendesse. Foi aí que eu descobri uma verdade brutal. Não tínhamos uma empresa. Naquele momento eu não tinha uma empresa. Nós tínhamos uma operação que funcionava apenas quando tudo estava dando certo. Era como dirigir um carro sem freio numa estrada reta. Pô, óbvio que funciona. Funciona muito bem. Funciona rápido, veloz, tudo, até aparecer a primeira curva. Naquela noite eu fiquei sozinho no escritório, até mais ou menos umas 4h30 da manhã. Não estava trabalhando, eu estava pensando em todas as vezes que eu tinha ignorado alguns sinais, que tinham apostado que ia dar certo, sabe? E que tinha confundido sorte com competência. No dia seguinte, eu fiz algo que nunca tinha feito antes. Eu parei tudo, literalmente. Cancelei todas as minhas reuniões, todos os projetos, tudo que era urgente, né? Todas aquelas urgências, e disse para o meu time: a gente vai passar uma semana inteira planejando como sobreviver ao pior cenário possível. A resistência, quando eu falei aquilo, foi imediata. E, cara, de todas as áreas. Primeira resposta que eu recebi: a gente não tem tempo para planejar, a gente tem que agir. Enquanto a gente está tentando planejar, os nossos concorrentes estão voando, estão vendendo. Planejamento, Breno, não paga conta. A gente só tem caixa para 2 meses. Eu olhei para cada um dos meus liderados naquele momento e falei assim: eu concordo com vocês. Todos vocês têm razão. Planejamento não paga conta, mas a falta de planejamento vai quebrar nossa empresa. Aqui vai uma verdade que ninguém quer ouvir, principalmente você que é empreendedor. A maior parte dos empresários confunde movimento com progresso. Eles acreditam que estar ocupado, ter estar produtivo, e ao contrário. Que tomar decisões rápidas é ser ágil, e ao contrário. Que improvisar é ser criativo. Mas deixa eu te falar uma verdade. Mais do que isso, deixa eu te fazer uma pergunta. E uma pergunta que vai doer.
quando foi a última vez que você parou para pensar se está indo na direção correta, se você está indo na direção certa? Isso tanto na sua vida profissional quanto na sua vida pessoal. Eu não estou falando de ajustar a rota, eu estou falando de questionar o destino, questionar lá o ponto final. Porque tem uma diferença brutal entre estar ocupado e estar construindo algo sólido, entre reagir aos problemas e antecipar as soluções, entre sobreviver o dia e, mais que isso, preparar o futuro. E aqui que está o grande paradoxo que poucos entendem. Quanto mais você planeja, mais flexível você fica. Parece contraditório, né? Mas pensa comigo, quando você tem um plano claro, você sabe exatamente o que pode mudar sem perder o rumo, é como ter um GPS no carro. Você pode pegar uma rota alternativa porque sabe onde quer chegar. Sem GPS, qualquer desvio pode te deixar perdido no meio do deserto, sem água, pode quebrar a tua empresa. Eu aprendi isso de uma forma mais difícil possível. Durante anos, eu achei que planejamento era rigidez, que ia me deixar lento, burocrático, previsível, até descobrir que era exatamente o contrário. Voltando naquela semana de março de 2020, nós fizemos algo simples, mas que foi revolucionário para a nossa empresa. A gente mapeou 4 cenários completamente diferentes. Um otimista, o realista, o pessimista e o catastrófico. Esse catastrófico era real, a gente precisava ter ele planejado. Para cada cenário, a gente definiu gatilhos específicos. Se a receita cair 20%, eu vou fazer isso, aquilo outro. Se ela cair 40%, fazemos isso. Se cair 60%, a gente ativa o plano de emergência total. Luzes vermelhas tocando no escritório. O mais interessante é que a gente não usou nenhum desses planos exatamente como a gente escreveu, mas tem um ponto de atenção. Ter eles nos deu algo que a gente não tinha antes, clareza. Clareza mental para tomar as decisões sob pressão. Ele facilitou nosso processo de escolha. Ele ajudou naquele momento que é mais difícil e eu tenho certeza que você também já passou. E sabe o que eu descobri? Planejamento não é sobre prever o futuro, é sobre estar preparado para múltiplos futuros. Não é sobre ter todas as respostas, é sobre fazer as perguntas certas antes que seja tarde demais. E aquela empresa que quase quebrou em março fechou o ano com um crescimento de 40%. E não porque a gente teve sorte, porque a gente teve um plano. E mais importante do que isso, porque a gente aprendeu a diferença entre reagir e responder. Reagir é emocional, é desesperado, sem direção. Responder é consciente, planejado e estratégico. E se hoje alguém me pergunta qual foi a decisão mais importante que eu tomei como empresário, eu não falo de nenhum produto que lancei, nenhum contrato que eu fiz, nenhum investimento que eu recebi. Eu falo daquela noite de março, quando eu decidi parar de improvisar e começar a planejar de verdade, ter múltiplos destinos para chegar ali no meu objetivo final. Quando eu entendi que coragem não é agir sem medo, é agir mesmo tendo medo, mas com um plano sólido, isso mudou a minha vida. E você, quando foi a última vez que parou para realmente planejar? Não estou falando de fazer uma planilha bonita ou uma apresentação colorida, um monte de PowerPoint por aí. Eu estou falando de sentar, respirar fundo e perguntar: se tudo der errado, eu estou preparado? Porque a próxima crise vai chegar. Não sabemos quando, não sabemos como, mas ela vai chegar. A pergunta é: você vai estar com uma bússola na mão ou vai estar navegando no escuro? Me conta aqui nos comentários qual foi o momento que você percebeu que precisava parar de improvisar e começar a planejar de verdade. Ou talvez você ainda não tenha chegado nesse momento. E tudo bem, o importante é reconhecer que isso é uma fragilidade e a gente pode resolver. E aqui fica o meu convite para você. No próximo dia 9 de agosto, no sábado, a gente vai fazer uma super live ensinando você como planejar. Ensinando exatamente esse projetinho, esse método que eu fiz nas minhas empresas, tá bom? E espero vocês lá. O link está na descrição desse vídeo. E no próximo vídeo eu vou te contar sobre uma descoberta ainda mais dolorosa. Como eu descobri que a minha empresa estava crescendo, mas na verdade ela estava só virando um caos maior. Uma história que vai fazer você se questionar se o que você chama de crescimento é realmente progresso da sua empresa. Se você chegou até aqui é porque você se importa de verdade com o futuro do seu negócio e isso já é meio caminho andado.
Até o próximo vídeo, não se esquece de se inscrever aqui, compartilhar com quem precisa se planejar melhor ou quem está precisando de uma ajuda. Meu intuito aqui é criar a maior comunidade de empreendedores do Brasil e eu tenho certeza que você vai me ajudar com isso. Se inscreve aqui e a gente se vê em breve. Valeu!